Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Queridos, nós vamos fazer uma live hoje um pouco diferenciada. Eu vou fazer uma crítica sobre uma obra, né? E eu gostaria que você estivesse comigo. Eu sou o pastor Temelinho, do canal Pentecostais Arminianos, e é o que eu te falo. O que passa no melhor da teologia passa primeiro por aqui, tá bom? Fique comigo porque você vai gostar daquilo que nós temos aí para apresentar. Trata-se desta obra. Teologia Sistemática Reformada, de Oadi Salum. Pois bem, esta obra ela vem com uma capa magnífica, muito bonita, muito bem esboçada, inclusive o próprio papel cartão que é feito para o livro com orelha mostra a dignidade do livro, muito bacana, né? E o livro tem uma diagramação muito bem feita, realmente muito bem feita. Esse livro sai em 2017, é da cultura cristã. Ele apresenta alguns tópicos, né, da linha teológica sistemática, né? E como sempre, na primeira parte, vem tratando sobre a teontologia, ou seja, o ser de Deus, apresentando alguns pontos. A segunda parte, ele vem sobre a infinidade de Deus. Está aqui para você ver. Vou trazer aqui. Depois ele entra trazendo o capítulo 4, a cosmologia, e depois, capítulo 5, cosmologia, também número 2, fazendo dois aparatos aqui. Define o capítulo 6 como antropologia, e o capítulo 7 entra soteriologia 1 e o capítulo 2, soteriologia 2, fazendo menção à obra de Cristo. Né? O capítulo de número 9, eclesiologia, vai defender a parte eclesiológica. Capítulo 10, também eclesiologia, só que tópico 2, fazendo a segunda parte. E o capítulo 11, a perversão e providência de Deus. E finaliza o capítulo 12 com escatologia. Tá? O livro, ele é bacana porque ele vem apresentando primeiro aquilo que é teologia, o que é teologia sistemática, ontologia, teontologia. Então o livro tem dentro da linha sistemática da teologia, uma boa apresentação, uma boa definição. Tá? Inclusive, ele começa na parte da teologia a apresentar a teontologia, a cosmologia, a antropologia, a cristologia, a pneumatologia, a eclesiologia e a escatologia. Então, esses 7 pontos na visão de Oadi são os pontos que ele trabalha como sistemático dentro da teologia sistemática. E é isso que o livro vai tratar. Pois bem, o que acontece com este livro? A própria definição titular do livro fala que tem uma teologia reformada, ou seja, é uma teologia que pinga, escorre, goteja, chove torrencialmente calvinismo. Toda a obra é pautada no pensamento calvinista. Recentemente eu vi um grupo de arminianos até comentando, né, de assembleianos, desculpe, falando dessa obra e tudo. Não, nós vamos ver, vamos estudar e tal. Enquanto estudar, eu não vejo problema. O grande problema é quando você começa a se voltar para aquilo que está dentro da obra. O autor, assim, não o conheço, não posso falar muito, mas pela sua biografia é uma pessoa já bem balizada nos estudos. O grande problema é que, dentro da sua apresentação teológica, ele faz questão de exaltar a teologia reformada, e aí eu não vejo problema nenhum nisso, até porque é coerente. O problema é que ele menospreza, em alguns pontos, a teologia arminiana, né? Algumas partes assim que me deixam chocado o tipo de linguajar que ele usa para defender a sua obra. Né? Hoje os arminianos tomam muito cuidado em escrever, não procurando falar do calvinismo, mas apresentar o arminianismo. O que seria muito salutar que os reformados também o fizessem. Hoje, a teologia arminiana incomoda porque ela chega de uma forma muito séria, muito coerente com os textos bíblicos, né? E lá no passado, que não se tinha tanto domínio sobre a parte linguística, isso muitas vezes trouxe algum problema em interpretação de texto.
Mas hoje, com a linguística de uma forma muito disponível a todos, dificilmente vai se conseguir sustentar alguma coisa que foi dito lá no passado. Pois bem, na parte 114 do livro, quando ele começa a falar sobre os decretos de Deus na criação, aí começa alguns problemas para mim muito sérios. E eu quero começar a refletir com os irmãos sobre isso. Inclusive, eu trago aqui, na página 118, algumas anotações feitas, está aqui, e eu peço, pelo amor de Deus, alguém me explica isso. Veja só, ele começa dizendo o seguinte, defendendo a Confissão de Fé de Westminster e tal, enfim. Desde toda a eternidade, e pelo seu muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e imutavelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Eles definem 5 pontos aqui, que nós podemos entender como os 5 pontos lá do calvinismo. Ele começa a dizer isso. Então eu quero refletir com os irmãos a primeira afirmação. Desde toda a eternidade, pelo seu muito sábio e santo conselho, ou seja, já dizendo que isso nasce na eternidade, todo o que vai acontecer. E da sua própria vontade, ou seja, se é Deus, já é própria a sua vontade. Deus não tem como, né, puxar uma vontade alheia, porque ele é Deus, ele em si é a base de tudo. Então já começa por aqui um problema. Depois ele coloca, Deus ordenou livremente. Bom, toda ordenância de Deus é livre. Ela não está condicionada a algum fato que possa fazer com que Deus eventualmente, e até pela sua condição de próprio atributo, venha se arrepender ou venha se equivocar por alguma coisa. Portanto, as ações de Deus é livre, né? E imutavelmente. Também aqui fala da onisciência de Deus por causa da sua imutabilidade, ou seja, Deus não muda, não tem como alterar algo que ele fala. Tudo quanto acontece, Deus não pode mudar tudo quanto acontece. Vou lá. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado. Bom, então veja só, nem Deus é o autor do pecado. Eu concordo com isso e qualquer arminiano também concorda. O problema é que ele coloca o seguinte, ó, nem violenta é a vontade da criatura. Bom, se Deus não violenta a vontade da criatura, então nós temos livre-arbítrio. Se Deus é um Deus livre, e é o que eu defendo. Então, essa explanação aqui, né, ela é um pouco confusa. Tanto é que eu coloquei, alguém me explica isso, por favor? Eu fiz uma nota aqui. Né? Porque se Deus não é o autor do pecado, e nisso nós arminianos concordamos e defendemos, e Deus também não violenta a vontade da criatura, né? E Deus também não tira a liberdade dessa criatura, então tem que ter alguém que tenha criado o mal. Tem que ter alguém. Ele tem que ter nascido em alguém. Mas andando um pouco mais à frente no segundo tópico, né, a coisa vai se tornando um pouco mais complicada. Porque na página 115, que é o que nós temos, ele diz, ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma. Bom, aí eu não entendi mais nada. Eu não entendi mais nada. Se ele decreta e agora ele não decreta, preciso ter alguma definição disso. Porque ele começa, ó, por havê-las previsto como futura ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Em outras palavras, o que o autor está dizendo é que Deus sabe de todas as coisas, ele não decreta nada, mas também não impede que nada venha a acontecer. Né? E aí ele diz o seguinte, que se dentro da sua onisciência, até aqui ele está vindo com um pensamento arminiano. É só ler o que ele escreveu. Mas vamos mais adiante um pouquinho, que aí a coisa vai ficar caldo grosso. No tópico de número 3, eu vou mostrar para você aqui, mais uma vez, está aqui o tópico de número 3, está aqui, ó, eu até anotei,
ele vem com a seguinte anotação. Pelo decreto de Deus, agora ele já muda. Ele não decreta coisa alguma. Agora, no tópico 3, Deus já decreta. Bora lá. Pelo decreto de Deus e para manifestação da sua glória, veja só. Primeiro, o decreto é de Deus. Deus está decretando. E para que haja uma manifestação, ou seja, uma exposição da sua glória, aí ele vai dizer o que é que Deus faz. Alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Bom, vamos analisar então esta condição. Se é para a manifestação de sua glória, uma das maneiras de Deus ser glorificado é Deus estabelecer um grupo de pessoas, de homens, da criação, né, para irem para o céu e outros para irem para o inferno. E nisso também coadua o quê? Os próprios anjos, ok? Bom, então vamos aqui teologicamente esboçar isso. Antes disso, eu quero ler um texto com vocês. Olha lá, então vamos ler o texto que eu tinha dito para vocês. O texto que eu quero ler são, para nós podermos pensar juntos aqui, encontra-se na 1 de Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 15. Diz assim, ó. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo, Jesus, veio ao mundo para salvar os pecadores. Então vamos analisar isso aqui. Cristo veio para salvar os pecadores. Segundo Romanos 3 e 23, todos pecaram, ou seja, sem exceção. Foram todos pecadores. Por quê? Toda a humanidade está encerrada em Adão e Eva. E o pecado nasce ali, né? De forma a atingir a humanidade. O pecado já vem muito antes, mas nesse caso aqui, para conhecimento e do texto que está dizendo, então o pecado ele se materializa em Adão e Eva para toda a humanidade. Portanto, não existe a possibilidade, né, de que não haja em alguma esfera alguém que não seja pecador. Pois bem, agora nós vamos para o mesmo de 1 de Timóteo 2, no versículo de número 4, bem conhecido, que diz o seguinte, versículo 3 primeiro. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Pois bem, que quer que todos, na sua totalidade, e não na sua parcialidade, os homens, se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ora, pois, mediante isto, né, e considerando o texto, né, é necessário a existência de uma classe antes de Adão e Eva para que Deus possa decretar, né, a sua falência total. Porque até então, segundo os textos bíblicos que nós temos, todos os homens pecaram e todos, a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da salvação. Ainda que saibamos que muitos, mesmo sabendo, abrirão mão disso, não vão querer a salvação, vão recusar a salvação, isso nós já vamos falar num outro tópico, mas aqui fica claro, segundo ele está dizendo aqui, que quem são esses alguns homens e alguns anjos que Deus decretou? Se todos pecaram, se todos foram os pecadores, né? Fica um tanto quanto difícil aceitar esse posicionamento. Em outras palavras, é falível esta linha de pensamento, biblicamente, não dá para compactuar, aceitar este ponto de vista. No tópico de número 4, ele continua. Olha só. Esses homens e esses anjos, assim, predestinados, antes, dinastia já está determinado, ok? E pré-ordenados, Deus ordenou, ou seja, Deus não só predestinou, anteviu, como ele já ordenou, ok? São particular e imutavelmente, ou seja, não tem como mudar, designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Bom, segundo o autor aqui também, considerando isso, e eu disse o seguinte aqui, olha, veja só, se isso for verdade, foi Deus quem ordenou a queda de Satanás.
Por quê? Até anotei aqui. Está anotado aqui. Por quê? Porque lá no tópico anterior ele fala, né, que Deus ordenou a queda dos homens e dos anjos. Só que no caso aqui, o querubim ungido não era um Satanás. Ele tornou-se um Satanás. Né? Então, segundo esta teologia, quando Deus determina quem é, ele determina que o anjo, que a Bíblia diz que era um querubim, né? E que assistia diante dos anjos e que servia a Deus, foi o próprio Deus que ordenou a sua queda, segundo o que ele está colocando aqui. Portanto, esse querubim, quando ele deixa de ser um querubim por uma ordenança de Deus, segundo o que está aqui, e ele passa a ser um Satanás, ou seja, o Satanás então não tem culpa nenhuma do que ele faz, porque foi de uma maneira pré-ordenada e predestinada em Deus esta condição. O que faz de Deus, então, o autor do mal. Simples assim. Mas o tópico de número 5 é mais agravante. Ele diz assim: segundo o seu eterno e imutável depósito, segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo, olha aí, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna, o que volta lá também no passado, no tópico anterior, né? O seguinte: Deus escolheu para a sua glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua glória. Graça, ele os escolheu na sua mera e livre graça e amor. E não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Vamos explicar. O que o autor está dizendo é que esta condição de pré-ordenância nasce em Cristo. Ou seja, eu escolho em Cristo quem vai se salvar, eu escolho em Cristo quem vai ser condenado. Seja criatura homem, seja criatura anjo. É o que está aqui. Bom, se isso é definido, então, teologicamente, nós vamos ter problema com algumas pessoas. Por exemplo, como Judas Iscariotes, como Salomão, como Jonas, né? Que são ações que Deus pré-estabeleceu. Ou seja, uma teologia, para quem é um pouco leigo, passa batido. Porém, para quem conhece um pouquinho do texto, vai ver que isso aqui é terrível, né? E ele termina, e grifado aqui, inclusive, ele diz assim: vale-se a teologia reformada única e exclusivamente da revelação bíblica para a formulação doutrinária dos decretos de Deus. Bom, vamos ter que interpretar aqui, ó. Tá escrito. Tá aí, eu vou deixar bem para você ver. Tá aqui. Ó, vale-se a teologia reformada e única, exclusivamente, da relação bíblica para a formulação doutrinária dos decretos de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que tudo que ele coloca aqui com base nos decretos de Deus, a teologia reformada ela está baseada nas escrituras, para definir isso. O problema está aqui que eu acabei de apresentar, né? Um texto bíblico. Essa é uma das questões. Olá, vamos lá mais uma vez. É difícil um pouco a gente entender, nós já temos alguns minutos aqui de live, e se eu for levar isso muito, nós vamos ficar horas e horas. Então eu quero apresentar na condição do livro, na Soteriologia 1, a página 283, que nós vamos refletir um pouco. Está aqui, página 283, está aqui. Tá? Bom, o que Alon fala? Ele abre um tópico mostrando a condição da tulipe, né, sobre a condição da expiação ilimitada, enfim. E na página 283, foi o que me chamou a atenção. Ele começa trazendo um ponto e eu quero refletir com os irmãos. Olha só. Os arminianos sustentam que o sacrifício de Cristo tornava, veja só a posição que ele usa, possível a salvação de todos. Eu usaria assim, que torna possível a salvação de todos. Eu não jogo o verbo no futuro, mas jogo no presente porque ele é ativo e ao mesmo tempo passivo. Cristo morreu por todos.
É o que pensamos, sim. Todos permanecem dentro da possibilidade da salvação. É o que nós defendemos, sim. Né? A graça de Cristo a ninguém exclui completamente. Eu entendo e defendo assim. E qualquer arminiano de bom senso vai pensar assim também, ok? Aí ele começa aqui. Os arminianos, ainda que reconheçam o fato bíblico de que nem todos são salvos, colocam na esfera da decisão da vontade humana o querer ser salvo e o rejeitar ser salvo. Ele fala isso de uma forma sarcástica na terminologia dele, para questionar o posicionamento dos arminianos. Então eu quero usar aqui um texto clássico, nem vou interromper, é um texto bem conhecido, alguns não o aceitam, mas aqui dá para nós meditarmos. Que encontra-se aqui em Deuteronômio, deixa eu puxar aqui, Deuteronômio capítulo de número 30 e o versículo de número 19, que está aqui. Ora, vamos ver aqui o que foi que ele disse. Olha o texto, e você que está me ouvindo, você que está assistindo, independente se você é arminiano, se você é calvinista, se você é anglicano, seja o que você for, eu quero que você medite no texto, porque não é meu. No texto é bíblico. Quem deu foi Deus. Diz assim, ó, os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí vem uma palavra que eu não sei bem como explicar para o calvinista. E você tenta. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Ou seja, isto aqui não é somente para um grupo isolado de pessoas. É para todos. E ele é extensivo à família, aos filhos. Ora, se eu tenho uma possibilidade como essa, me explique como é possível, né, que eu não entenda que a salvação está disponível. Porque o texto diz, escolhe, para que vivas, vidas. Se Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos, portanto, a salvação ela é disponível a todos. E quem quiser rejeitá-la, assim o farão. Tantos textos bíblicos, tantas pessoas que abriram mão da sua possível salvação, não? E como nós vamos dizer, a questão nem é refutar com textos e tal, a questão é refletir no texto que eles dizem. Porque acusa, né, os arminianos, né, de serem levianos, depositar em si a sua condição de ser os bons. Nós decidimos se vamos ser salvos ou não. Esta prerrogativa foi dada ao ser humano por Deus. Não foi uma escolha do homem. Foi Deus que deixou essa liberdade. Porque quando o homem escolher não ser salvo, ele isenta totalmente, irrestritamente qualquer ação de Deus de puni-lo pela sua escolha. Em um dos meus livros eu digo, Deus não manda ninguém para o inferno e não leva ninguém para o céu. Deus nos coloca na eternidade o lugar que nós em vidas escolhemos passar. Bom, eu estou deixando para vocês aqui, nós poderíamos falar muito, né? Eu quero que você reflita. Aos arminianos balizados, eu digo, compre e refuta e veja. Aos outros eu digo, esquece, tem coisa melhor aí. E tem um outro que eu estou trabalhando aqui também, que vai ser de lascar, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe. Se você gostou, deixa o like aí, porque o Senhor agradece. Fique com Deus, Deus abençoe.